Olá, internautas do Portal Joinville, continuando nossa série de entrevistas com os candidatos. Ao meu lado, o candidato Rafael Pinguim. Para começar, Rafael, você é uma pessoa nova entrando na política, gostaria que você contasse primeiro quem é Rafael e por que exatamente Pinguim. Boa tarde, como já disse, meu nome é Rafael Pinguim. Na verdade, meu nome é Rafael Silveira, mas sou muito conhecido na cidade como Pinguim. É um apelido que já me carrega desde a adolescência, da juventude. O pessoal que me conheceu até na época da faculdade me chama por esse nome. Então, como a minha candidatura é uma candidatura nova, o partido também é novo, eu optei por usar os dois nomes para resgatar os conhecidos, aquelas pessoas que se lembram de mim por esse apelido. As pessoas se preocupam com o currículo do candidato. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história. Eu sou joinvilense, nasci aqui, já morei fora, mas a maior parte da vida passei aqui na nossa cidade. Tenho 34 anos e sou bancário. Sou funcionário de carreira do Banco do Brasil. E, embora essa seja a primeira eleição que eu esteja disputando, disputando um cargo eletivo, já desde muito cedo sempre tive militância nos movimentos sociais. Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Geografia da Univille, na época da faculdade. Também presidi a União dos Estudantes de Joinville, no mesmo período, no final dos anos 90, início dos anos 2000. E também sempre atuei e ainda atuo no movimento escoteiro, que é uma atividade voluntária. Eu entrei no escoteiro como lobinho, com 8 anos de idade, nunca saí. Fui lobinho, escoteiro, sênior, chefe escoteiro. Hoje eu ajudo voluntariamente na direção de um grupo escoteiro aqui da nossa cidade. Então, embora eleitoralmente seja a minha primeira, não aventura, mas a minha primeira participação eleitoral, eu já tenho alguma participação relevante em movimentos sociais que, querendo ou não, estão ligados à política. Tudo que a gente faz é política. Baseado nisso, o principal motivo é você estar envolvido nas questões sociais, que você está entrando na política, ou de repente uma outra questão que você acha mais importante? A gente entende que é necessário renovar e mudar. As manifestações de junho e julho do ano passado mostraram uma grande insatisfação da população brasileira e, por consequência, da população catarinense e joinvilense com a atual conjuntura política do país, do estado e do município. Então, não adianta a gente imaginar que possa mudar o que está aí posto, elegendo sempre os mesmos. Então, e para mudar, nós temos que eleger gente nova. Por isso que eu já estava participando no PPL, Partido Pátria Livre. O partido lançou o desafio para a gente ter uma candidatura aqui em Joinville e a gente topou esse desafio. E quando eu falo a gente, falo nós, sempre uso no plural, porque, embora eu seja o candidato, eu represento um grupo de pessoas que embasou essa candidatura e que em comum acordo decidiu que o meu nome seria o representante desse grupo. Por isso que a gente sempre usa a palavra nós. Nossa candidatura é uma candidatura plural e, pelos movimentos sociais que eu participei, pode-se ver que são movimentos ligados à educação e meio ambiente. Tanto que as nossas duas bandeiras de campanha serão a defesa da educação e do meio ambiente, caso a gente seja eleito ao Parlamento Estadual. Você fala de inovação, renovação e tudo mais. De qualquer forma, em algum momento, vocês, para conseguir de repente alguma abrangência maior, para de repente alguma bandeira que vocês levantam ser direcionada, ser colocada em prática, vai ter que ocorrer algum tipo de parceria com outros partidos dos já conhecidos. Isso assusta um pouco o partido de vocês, esse ideal de vocês? Assusta, mas a gente sabe, a gente tem um limite, até onde a gente pode ir. Tanto que, a nível nacional, a gente está na coligação para a Marina, presidente, justamente por entender que é a candidatura que representa a mudança. É uma candidatura que não representa o retrocesso daqueles que governaram na década de 90 e nem a continuidade do que aí está. Por isso que a gente aposta na candidatura da Marina para presidente. Ela já é uma pessoa conhecida, mas é a pessoa conhecida que é a possibilidade de renovação e de avanços no governo federal. No governo do estado, por exemplo, nós não encontramos essa possibilidade nas candidaturas, digamos, maiores. Por isso a gente também optou por lançar uma candidatura própria da Janaína 54, governadora, por entender que nenhum outro candidato representava a mudança que a gente entende necessária para o estado de Santa Catarina. E por isso mesmo não coligamos em Santa Catarina e lançamos ela governadora, o Alan senador e nossa chapa de candidatos a deputado federal e estadual propondo essa mudança no estado. Baseado nisso, um pouco nessa questão da eleição, as pessoas têm uma certa negatividade em relação à eleição, em relação à política. As pessoas não querem entrar, querem mudar o país, mas não querem entrar na política, que seria a forma de mudar isso.
Até na sua própria campanha você fala, a eleição é uma fria. Isso está um pouco ligado em relação a isso ou só foi um trocadilho em relação ao nome? Na verdade, assim, a nossa campanha, por ser um partido pequeno e pelo sistema eleitoral do Brasil ser injusto, né? Alguns partidos têm muito tempo de TV, outros têm pouco, quando a gente entende que todos deveriam ser divididos igualitariamente, nós dispomos de pouco tempo de TV. Por isso a gente buscou fazer uma campanha bem-humorada para chamar a atenção. A candidatura é nova, o partido é novo, eu sou novo. Então a gente buscou ali um slogan, alguma forma que chamasse a atenção para a nossa campanha. Por isso que nos programas de TV eu tenho dito, já que a eleição é uma fria, vote em quem entende do assunto, Rafael Pinguim. Mas, embora seja muito bem-humorada essa campanha, a nossa candidatura é uma candidatura séria, com propostas concretas, certo? Então, essa questão da fria é porque é o que a maioria da população entende. Esse ano tem eleição, tenho que votar, sabe? Não adianta querer fugir disso. Mas isso é um problema, porque enquanto a população ficar com esse pensamento de que, tenho que ir lá votar, vou votar em qualquer um, as coisas não vão mudar. Então, a gente está tentando chamar a atenção de uma maneira bem-humorada para que as coisas mudem, para mostrar que tem uma possibilidade de mudança concreta, tanto em Santa Catarina como no Brasil. Você diria que, por se tratar de um partido novo, com um ideal diferente, até as coligações que vocês fizeram demonstram um pouco disso também, a sua candidatura, a candidatura da Janaína, do Alan e tudo mais, é uma campanha mais para fortalecer o partido ou vocês acreditam realmente que há possibilidade? A possibilidade sempre existe, né? A urna, a gente só vai saber o resultado no dia seguinte. Claro que a gente tem um entendimento que as nossas candidaturas dispõem de menos tempo de TV, dispõem de menos recursos financeiros e por isso mesmo a gente tem uma dificuldade maior de chegar em todo o eleitorado. Mas a candidatura da Marina também é a que possui menos tempo de TV dos principais candidatos e ela está liderando a maioria das pesquisas. Então a gente acredita que sim, é possível mudar Santa Catarina. A gente ainda tem aí 25 dias, 26 dias até o dia da eleição e a gente acredita que é possível mudar, que é possível fazer acontecer o segundo turno em Santa Catarina e que a nossa coligação tem possibilidades de fazer os 90 mil votos para eleger pelo menos um deputado estadual. O que você diria que é a sua principal bandeira, né, no caso, se você assumir uma cadeira lá na Assembleia? A gente tem que ter bem claro que eu sou candidato a deputado e muitas vezes a população tem dificuldades não, mas é ludibriada pelos políticos mais experientes que saem prometendo que se eu for eleito deputado eu vou trazer educação, saúde, segurança para Joinville. Não, o deputado ele não vai fazer executar nada, porque ele é um candidato ao parlamento. O que o deputado faz é propor, aprovar e analisar leis e fiscalizar o executivo. Tá? Então, dentro do que eu posso fazer como deputado, eu vou lutar pelas bandeiras da educação principalmente, tá? Mas vou lutar como? Cobrando do governador, propondo leis e não posso prometer que eu vou construir, que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A promessa e a disposição é lutar pela implantação do ensino integral em todas as escolas estaduais de Santa Catarina. A nossa principal bandeira é a educação. As escolas estaduais elas estão muito abandonadas, seja no período noturno, nos finais de semana. Aqueles espaços são espaços públicos que eles têm que estar funcionando quase que, se não 24 horas por dia, ao menos 19, 20 horas por dia, principalmente nos finais de semana, né? A gente tem carência de espaços públicos de lazer, de cultura, não só em Joinville, principalmente em Joinville, que eu conheço mais, mas a gente sabe que essa realidade se estende por toda Santa Catarina. E esses espaços têm que estar abertos no final de semana, tem que estar aberto para a garotada ir lá jogar uma bola, fazer uma apresentação de uma banda, de teatro, enfim, tem que ser um espaço público realmente aberto. Então, dentro das limitações de mandato do deputado, a gente vai lutar para implantar o ensino integral em todas as escolas, porque a gente entende que através do ensino que a gente pode mudar realmente esse país. Embora os outros pontos principais, como educação, como saúde, segurança pública, são extremamente necessários, mas a educação é o que pode transformar numa faixa de tempo de 16, 20 anos toda a sociedade. Por isso que a gente entende que a educação tem que ser o principal. A gente falou que a população tem uma certa negatividade, procura se distanciar um pouco da política, e ao mesmo tempo vocês falam em reforma dessa questão educacional para alguns quesitos. Será um momento também de colocar ensinamentos sobre política, sobre eleições dentro das escolas? Né? Com certeza. A despolitização da sociedade brasileira ainda foi o principal malefício, um dos principais malefícios do período da ditadura, né, de 64 até 89, né, até a eleição do Collor.
O brasileiro ele aprendeu a não gostar de política, porque quem gostava de política, quem discutia política naquela época, era preso, era torturado, era extraditado para fora do Brasil. Então, mesmo com a redemocratização já beirando aí quase 30 anos, foi difícil a população brasileira voltar a discutir política. Aos poucos isso está melhorando, mas então a gente precisa discutir política. Quando se fala, a escola tem que ser um espaço apartidário. Sim, tem que ser apartidário, mas não pode ser apolítico. Tu tem que ensinar sociologia, ensinar filosofia, tem que ter um ensino onde o jovem ele entenda quais são as linhas de pensamentos políticos, independente de A ou B, sem doutrinar para cá ou para lá, mas tem que demonstrar quais são e discutir. A gente precisa discutir política, independente de eu ser mais de esquerda, mais de direita, a juventude precisa discutir política para mudar o que está aí. Rafael, a gente está chegando ao fim dessa entrevista. Eu gostaria que você usasse os instantes finais para deixar a sua mensagem diretamente para os internautas do Portal Joinville. Eu quero agradecer o espaço, quero mais uma vez pedir o voto na nossa candidatura para deputado estadual, Rafael Pinguim, 54789. As manifestações de junho do ano passado mostraram que a população está insatisfeita e que a gente precisa mudar. Por isso, eu peço que dê uma chance para a mudança. Vamos eleger a Janaína governadora, 54, Alan, 333, senador. E já que a eleição é fria, vote quem entende do assunto, Rafael Pinguim, 54789. Obrigado.